Pode. Mas a parte física vem muito mais uma carga genética do que uma pressão ambiental, né? Do que o ambiente propriamente dito. Claro que à medida que a criança cresce, por exemplo, se ela tem uma habilidade ao futebol, que não é uma habilidade inata, digamos assim, né? Inata no sentido de que não necessariamente ela vai crescer no lugar que tenha futebol. Futebol é uma coisa inventada, né? Mas ela pode ter algumas habilidades inatas que facilitam ela conseguir jogar bola. Então, se ela tem essa carga genética, mas ela não é exposta ao jogo de futebol, ela nunca vai ser uma boa jogadora de futebol, porque ela não foi exposta a isso. Então, enquanto que uma criança que talvez não tenha uma carga genética tão boa, mas tenha um treino diário, tenha uma orientação diária, pode ser tão boa quanto essa outra criança, né? Ou então pode ser melhor do que essa outra criança que não foi exposta, tá bom? Então, essa é a parte física. E eu não me preocupo muito com ela, por quê? Porque essa é uma questão que normalmente os pais estão preocupados. Inclusive, estão preocupados de maneira exagerada até, né? Precisa colocar na natação, no futebol. Então, assim, há muito desejo de expor os nossos filhos fisicamente a tudo que é melhor, né? Inclusive, se alguma mãe não tem condição financeira, não tem condição de tempo, não tem com quem deixar os outros filhos para fazer isso, em geral, ela se sente mal por isso. Se sente um pouco, puxa vida, não estou oferecendo isso ao meu filho, tá? Então esse é um aspecto. Existe o aspecto intelectual, que também, em geral, os pais estão muito envolvidos, né? Ou seja, normalmente eles estão preocupados em oferecer um cardápio intelectual bem amplo para o seu filho, né? Então eles colocam no inglês, né? Colocam no Kumon, colocam numa boa escola. E os pais, em geral, estão muito preocupados para que os seus filhos sejam alguém na vida. E esse ser alguém na vida é fazer alguma coisa, é aprender uma habilidade, é passar no vestibular, tá? Então, normalmente, os pais ficam nessas duas esferas, na educação do físico e na educação do intelecto, né? Só que existem outros dois aspectos a serem educados que, em geral, os pais não levam tanto em consideração, né? Então, eu falei que o físico era muito mais a carga genética do que o ambiente. O intelectual é mais ou menos meio a meio. E esse terceiro aspecto, que é a educação da vontade, né? Então, a vontade, ela é a faculdade humana responsável propriamente por ser o caminho, fazer o caminho entre o que eu desejo fazer e o que eu sei fazer, né? Então, eu sei fazer uma série de coisas, eu tenho uma série de ferramentas e eu desejo muitas vezes fazer essas coisas, mas muitas vezes eu não consigo ter essa vontade, ou seja, essa faculdade que me ajuda a executar, né? Então, eu olho para uma coisa que eu desejo fazer e eu não consigo executá-la. Muitas vezes eu tenho as ferramentas para fazer isso, mas eu não faço, né? Então, fortalecer essa faculdade humana, fortalecer a vontade é um aspecto propriamente que os pais precisam exercer, né? Você não vai ver nenhum colégio falando, ou é muito raro você ver um colégio falando, olha, matricule seu filho aqui porque nós vamos fortalecer a vontade do seu filho. Não, matricule aqui porque a gente tem todos esses esportes, porque a gente tem uma ampla área que seu filho pode se desenvolver fisicamente e porque a gente tem bons professores e muitos bons resultados no vestibular. Então, a gente não tem colégios e professores preocupados, até porque eles não têm nem possibilidade numérica, porque eles são poucos em relação ao número de alunos, para fortalecer essa faculdade humana que é tão importante. Então, de que adianta eu ter todas essas ferramentas, ser muito bem fisicamente, ter muitas capacidades intelectuais, se eu não consigo ter vontade para colocá-las em prática, né? Se eu não consigo usar essas habilidades que eu desenvolvi ao longo da minha vida para uma coisa que me leve a fazer algo grande,
a agir de maneira livre, agir de maneira responsável. Ou seja, não simplesmente ser alguma coisa no aspecto da minha profissão, mas ser um ser humano de verdade, que é capaz de utilizar todas as ferramentas e todas as habilidades e colocar ao serviço da sociedade, né? Então, hoje, inclusive, está sendo uma demanda das empresas, por exemplo, na contratação de pessoas, né? Qual é a habilidade que essa pessoa tem de trabalhar bem? Qual é a habilidade dessa pessoa tem de ser leal, de ser pontual, de conseguir não dar problemas de relacionamento, muito pelo contrário, ajudar no relacionamento da empresa, né? E isso tudo não é ensinado na escola, né? Isso é ensinado aonde? É ensinado em casa. A vontade é aquilo que a gente tem o alvo, a gente tem as ferramentas, mas a gente precisa ter as virtudes necessárias para que a gente consiga chegar a esse alvo, né? Então, ter uma vontade fraca é como eu ter o alvo de pregar um quadro na parede, por exemplo, ter o prego, ter a furadeira, ter tudo ao meu alcance para poder colocar esse quadro na parede e não ter luz elétrica, por exemplo. Então, eu tenho o alvo, eu tenho as ferramentas, mas eu não tenho como colocar aquilo em prática, porque eu não tenho luz elétrica em mim. Eu não tenho nada que me move a fazer aquilo.